Tem a ver o chuveiro com o método Marx? Nada. Você tem que achar um jeito de materializar, visualizar aquele movimento que você quer descrever para coisa. Senão a gente cai, né, no Düring, que acha que é a palavra, que é a linguagem que deturpa a verdade, que, portanto, o Engels brincava que os grandes filósofos seriam os animais, porque não tem palavra. Embora possamos falar de uma história da natureza. A história da natureza, me parece, não tem nada a ver com a história do ser social. E categorias que estão nessa dimensão do método, que envolve a contradição, que envolve a mediação, que envolve a superação dialética, os saltos de qualidade, são categorias próprias do método. E que aparecem no estudo do Capital, produzindo categorias específicas do ser do capital. Acho que só foi possível o Lenin formular o conceito de imperialismo, a categoria do imperialismo, como expressão de uma determinada realidade histórica, na medida que o Lenin se apropriou desse universo categorial, né, exercitando o método Marx. Final round, fight! We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the down. Creio que a grande questão não é uma questão teórica, não é uma questão epistemológica, não é uma questão metodológica, né? A grande questão nossa é uma questão política, né? Por tudo isso que nós já falamos aqui, né? A relação entre o conhecimento que temos do ser social, né? Que é o ser social do capital, sobre o qual nós quereríamos fazer uma revolução, né? O conhecimento a esse respeito é um conhecimento imprescindível, né? Por isso estamos falando de método, né? Método de produção do conhecimento, né? Então, essa foi a razão, não é uma razão que se esgota em si mesma, né? Ela tem implicações políticas, ok? Foi isso um pouco o sentido das perguntas que o Ricardo fez, né? E nós bem sabemos, né, que compreensões distintas do real, do capital, podem trazer, e geralmente trazem, compreensões distintas que vão informar estratégias distintas, sejam distintas radicalmente, sejam estratégias distintas em alguns aspectos. Então, isso é fundamental para nós, por isso é fundamental o debate, é fundamental a polêmica, porque ninguém pode dizer e se arvorar dono da verdade. O que nós estamos fazendo é um exercício hercúleo, né, como um método, como Marx fez, como outros autores fizeram, como outros pensadores fizeram, para tentar, enfim, apreender esse ser social com o desejo, com a perspectiva de algum dia superar esse ser que entra em contradição antagônica cada vez mais com a própria sobrevivência da humanidade. Então, eu acho que esse foi o espírito, né? Não penso que ninguém ganhou, ninguém perdeu, pelo contrário, penso que todos nós ganhamos, né? Eu ganhei muito, né? Estou refletindo a respeito de vários aspectos que o Mauro apresentou, das questões que foram feitas, etc., né? Isso, portanto, poderá provocar, espero que provoque, né, seja em mim, seja em vocês, saltos de qualidade na nossa compreensão, o que significaria dizer também saltos de qualidade na elaboração de uma estratégia que teria mais chances, quiçá, né,
de superar essa forma social, que é o que nós tanto queremos, que a humanidade precisa fazer ontem, né? Isso é tarefa para ontem, não é tarefa para hoje, né? Para amanhã, é tarefa para ontem, né? E, posto isso, né, ainda queria aproveitar esse tempo para fazer algumas considerações e também algumas provocações, né? O Mauro, com toda a razão, né, afirmou ao longo da exposição dele que não se pode confundir as categorias, né, de apreensão do real do capital com as categorias do método, né? Com as categorias do método, né? Pelo que eu entendi, e depois ele me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, né? Ele elegeu, né, entre tantas categorias, essas três categorias que são singularidade, particularidade e universalidade, né? Segundo eu entendi, né? Muito bem. Eu creio que essa é uma preocupação que eu sempre tive. Eu já li vários textos, não foram um nem dois textos que eu li que tratam dessas categorias, né? E que têm compreensões as mais diferentes e algumas compreensões as mais estapafúrdias, né? Então, que relações se estabelecem, né, entre autores que trazem essas categorias, tá? Que relação estabelece com a produção teórica do Marx? Okay? Então, em que medida a compreensão que os diversos autores que eu li e que trazem essas três categorias como as categorias fundamentais do método Marx, em que medida esses autores efetivamente conseguiram apreender o capital, e o capital, seja em que diz respeito às suas leis, né, universais, as leis gerais, né, que regem o seu movimento, seja as diversas conformações do sistema capitalista. Tá? Acho que, assim, eu não sou estudioso da matéria, como disse a vocês, eu estou começando a me aproximar deste temário, que nunca foi meu objeto de investigação. No entanto, as poucas leituras que fiz de autores que argumentam em cima dessas categorias, a partir dessas categorias, tá, eu posso garantir para você que, pelo menos os que eu li, tá, deixam muito a desejar com relação à compreensão do sistema do capital, do ser do capital. Tá? Acho que deixam a desejar, não. Em alguns casos, é tragédia pura. Tragédia pura. Acho que, em grande medida, o que me motivou a escrever meu texto, o que me motivou a começar a me chafurdar na compreensão disso, foi ter visto e ter lido autores que fazem tem as compreensões ou problemáticas ou totalmente equivocadas a esse respeito, né? Por isso, o meu texto ele vai num sentido bastante diferente, em geral, né? Talvez, isso é uma provocação, talvez um dos principais autores que tentam apresentar o que entende pelo método do Marx, os autores mais importantes, não é certamente o único, mas um dos autores mais importantes, penso eu, chave, tá, na tentativa de apreensão das categorias do método do Marx, como é o Lukács, por exemplo, que o próprio Mauro citou, nunca tenha ido, ou pouco tenha ido, seja no texto que o Mauro apresentou, seja em outros textos, ido sequer para a base material. É muito curioso como um autor que tenta né, explicar o método do Marx e como o método do Marx se constitui, tá, não tenha ele exercitado o próprio método do Marx. É uma coisa para se chamar atenção. Tá? Como é possível escrever uma ontologia do ser social sem ir para a base material? E o que é pior, sem ir para a base material do capital? Como é possível escrever uma estética ou uma ética sem ir à base material? Tá? Que é, digamos,
do meu ponto de vista, o primeiro movimento do método Marx, e para vocês é o que vocês consideram como pressuposto, tá, do método do Marx. Tá? Eu não duvido da capacidade extraordinária que o Lukács teve para pensar dialética. Tá? Seja para pensar dialética, para discutir a dialética, para explicar a dialética. De jeito nenhum. Tá? Mas em que medida, efetivamente, ele apresentar, né, as categorias do método do Marx dessa maneira, em que medida ele produziu um conhecimento, seja no patamar que o conhecimento do Marx, no patamar do conhecimento que o Marx produziu, seja para dar complementariedade, tá, ou complemento à produção teórica do Marx. Tá? Por quê? Porque o Lukács estava preso, né, ou seja, estava com um pescocinho arriscado, né? Creio que pode explicar em parte, mas em parte não, porque a Ontologia do Ser Social ele escreveu nos anos 60. O 20º Congresso da União Soviética já tinha sido feito já há muitos anos, né? Acho que ele escreveu nos anos 60, 70. Então, é muito curioso. Eu estou falando de outros autores, né? Mas, assim, pegar um autor que é matricial, talvez o mais importante marxista do século XX, tá? Não, que decifrou e tentou decifrar as categorias do método Marx, não tenha ele exercitado o método Marx. E a minha pergunta é, que contribuição ofereceu o Lukács para a revolução anticapitalista? Então, eu acho que é uma questão para a gente pensar. Tá? O meu receio é que, ao tratar o método Marx com esse conjunto categorial, né, isto abra brechas, como de fato tem aberto, né, para qualquer tipo de compreensão, tá? Para a apreensão de qualquer ser, seja ele um ser social, seja ele um ser natural, e assim sucessivamente. Né? Por isso, eu ainda gostaria de chamar atenção a respeito daquilo que eu entendo que foi um consenso entre nós, se é que foi possível algum consenso, entender que se o método do Marx, né, ele é específico ao ser social, independentemente do ser social do ser social do capital, se é um método para apreensão do ser social de outras formas sociais, tá? Então não tem sentido lançar mão do método para apreensão de seres que não são históricos, que não são um ser social, mais uma vez, o chuveiro. Tá? O chuveiro não é um ser social, embora ele seja resultado de um trabalho social, mas ele em si não é ser social. Os fios, a resistência, etc., isto não é ser social, não são relações sociais que se estabelecem entre a resistência e os fios. Portanto, não tem sentido. Eu já sugeri outro exemplo que não é esse, tá? Para ver se conseguimos, dessa maneira, utilizar recursos didáticos com outros exemplos para jogar para cima a qualidade da apropriação, do ensino que nós fazemos, da apropriação desse conhecimento para a galera que está fazendo os cursos. E ainda gostaria de fazer uma consideração sobre o que o que o Mauro apresentou anteriormente, né? Que é o fato de que o capital, né? O capital entra em crise, né? O capital entra em crise, efetivamente, né? Curiosamente, né? O Mauro falou em crise no singular, né? Ele sabe muito bem, como todos nós, que o capital não entra em crise, em uma crise, né? São crises cíclicas, né? Porque o capital tem movimentos cíclicos, né? Isso traz também desafios extraordinários para nós, né? Então, voltando à discussão que eu fazia anteriormente, né? Quando você tem, no plano da base material, uma contradição entre a mercadoria de um lado e o feudo de outro, essa contradição que se abre na Revolução Burguesa, no processo da Revolução Burguesa, o que vai acontecer é que essa contradição, ela vai se agudizando. É claro que tem idas e vindas, como nós assistimos, mas assim, essa contradição ela vai se agudizando, tá?
de tal maneira que, em algum momento, essa contradição eclode, né? Eclode em processos revolucionários. Nós sabemos que foram processos que foram realizados politicamente falando, né? Porque há um acúmulo, efetivamente, dessa contradição. Porque é uma contradição entre a mercadoria de um lado e o feudo de outro. No caso do capital, se trata de uma contradição bastante diferente, muito diferente do que essa, né? Porque não existe uma contradição de um elemento da base material que entra em contradição com o capital. Tá? Nós sabemos que qualquer elemento, né, cooperativas que produzem mercadorias, então é botar a mercadoria em tentativa de contradição com o capital. A mercadoria não entra em contradição com o capital, muito menos uma contradição antagônica. Tá? E o capital engole a mercadoria, o capital suplanta a mercadoria. Então, o que nós assistimos não é uma contradição entre dois elementos, né, como nós víamos no processo da Revolução Burguesa, mas são contradições no interior do próprio capital. Não é uma contradição do capital com alguma outra coisa, são contradições no interior do capital. Daí a necessidade premente de precisarmos entender todo esse processo. Por isso a discussão que estamos fazendo do método, né? Muito bem. Aí, se é uma contradição, se é contradição do capital, essa contradição do capital que se expressa, né, naquela frase, né, ou naquelas frases que o Marx apresenta no prefácio do Para a Crítica da Economia Política, né, chegado a um certo momento do desenvolvimento das forças produtivas, elas entram em contradição, né, com as relações sociais de produção. Isso se dá de maneira muito diferente na Revolução Burguesa e numa possível revolução anticapitalista, né? Porque, como nós bem sabemos, né, essas contradições que vão se agudizando, né, elas resultam nas crises, que são crises cíclicas de superprodução de capital. É quando essa contradição chega a um grau de agudização, desemboca nas crises. Ocorre que, diferentemente do que aconteceu nos processos anteriores, o capital, como nós bem sabemos, tem a sua forma, né, não de resolver essa contradição, porque ele não consegue resolver, isso é ineliminável do capital, mas, diferentemente, ele encontra formas de superação desse ciclo. Não de resolução da contradição, mas de superação desse ciclo, queimando e destruindo o capital. Tá? Ao fazê-lo, ele incorpora novamente a classe proletária, que seria a classe potencialmente revolucionária no mesmo processo, né? E isso ocorre, né, ciclicamente. Portanto, não me pareceria adequado entender que o capital vai chegar num ponto em que haverá uma crise catastrófica, tá? Ou uma hecatombe, né? Ou uma crise estrutural, como o Mesaros apresenta, por exemplo. Tá? Ele entende que, para o Mesaros, né, da forma como ele entende, se trata de uma crise estrutural, tá? E que o capital só chegou na crise estrutural a partir dos anos 70 do século passado, né, em que haveria apenas destruição. Tá? Eu penso que, analisando o movimento do capital, não é bem assim que acontece, né? O capital, ao destruir capital, se recompõe como capital. E, ao se recompor como capital, ele recompõe também a produção da existência da própria classe, que seria a classe revolucionária, né? Isso não quer dizer que no movimento cíclico não haja um acúmulo das contradições, mas um acúmulo de contradições que se dá de maneira muito diferente, de tal maneira que o capital se destrói, e, ao se destruir, ele se recompõe, assim sucessivamente. Isso, me parece, traz complicadores para nós, tá? Ao pensarmos uma estratégia revolucionária, tá? Além de um velho problema que temos, tá? Que são as
revoluções em âmbitos nacionais, né? Que, creio eu, na conjuntura do início do século passado, ainda poderiam ocorrer. Creio que atualmente temos problemas nesse sentido, né? Claro que isso demandaria uma conversa de muito mais tempo a respeito, só eu estou colocando problemas para a gente. Tá? Creio que tudo isso diz respeito justamente à compreensão que temos do capital. Bom, se precisamos, né, considerando esses desafios, se precisamos ter uma apreensão mais aprofundada, mais complexa possível do capital, né, fico pensando novamente em como os autores que eu tenho lido, né, e você cita o Mauro cita que é o Lukács, né, tem pensado essa história de singularidade, particularidade e universalidade. Né. Acho que estão longe de oferecer alguma contribuição nesse sentido. Bom, eu queria agradecer, né, essa oportunidade extraordinária, o privilégio, né? Eu pensando aqui com meus botões, né? Que há muito tempo a gente não fazia. Na verdade, não me lembro de algum dia ter debatido esse tipo de tema, né? Na nossa equipe, nos velhos anos 80. Se a gente estivesse debatendo esse tipo de tema, né? Provavelmente eu ficaria calado, né? Porque eu não, naquela ocasião, eu não tinha nem esses elementos, né? Para levantar como questionamento. Tenho certeza, a única certeza que tenho, tá, é que a respeito desse tema e de outros temas eu não tenho certeza nenhuma, né? Ou seja, eu estou aprendendo isso, então eu creio que foi para mim um aprendizado extraordinário. Eu vou estar pensando a esse respeito, nós voltaremos a conversar seguramente, né? E creio que o seminário, os seus organizadores, nos deram uma oportunidade ímpar, né, para fazermos um debate extraordinário e insisto, e queria encerrar, né, que se trata não de um problema teórico, não de um problema metodológico, nem epistemológico, se trata efetivamente de um problema de caráter político. Tá? Agradeço muito. Beijo para vocês. We don't need another hero. We don't need to know the way home. How we want this life beyond the love. Para vocês verem como é que é o Paulinho, né? Ele chega e fala assim, não vou deixar o Mauro falar depois, porque ele vai encerrar com um poema certamente muito melhor do que eu falei. Só que ele cita um poema meu, olha que legal. Quer dizer, o primeiro poema que ele citou, ele já deixou uma paulada. Não, piada. Vamos lá. Vamos para o que interessa. Eu queria começar a inverter pelos agradecimentos, eu acho muito importante. Você imagina a saudade que dá desses debates. Lembrar que esses debates aconteciam de forma muito legal na própria equipe do 13, nas nossas reuniões, mas aconteciam a qualquer momento em edição extraordinária, no meio de turma de monitores. No meio de uma aula, a gente falando alguma coisa e quando tinha convidados especiais lá, alguém levanta a mão e fala, não concordo não, né, e abre um debate que vai, nos bons tempos, né, Elias, rendia texto para o FMM, rendia, em alguns casos, rendia dissertação de mestrado e tese de doutorado, né? Quando não, temas de estudo que a gente levou para a vida inteira. Então isso, antes de mais nada, dá uma saudade imensa dessa nossa prática educativa, uma saudade muito grande do escape. Quando eu sinto saudade do escape, vem um misto de ficar bravo com ele, porque eu queria que ele estivesse aqui participando com isso, entendo, né? Mas fico com essa sensaçãozinha de que o escape podia estar aqui com a gente, contribuindo também, né? Porque, não por acaso, porque ele era fundamental nesse esquema das provocações e sacadas, muitas vezes achando divergências onde a gente imaginava que existia convergências para poder provocar a discussão e fazê-la render. Então esse é o espaço. Eu quero dizer que foi muito difícil achar esse espaço em outros locais, seja de militância, seja da universidade. Para quem tem prática na universidade sabe quanto que essa saudável prática do debate é substituída por uma série de formalidades e protocolos que estão muito longe de produzir o resultado desse frutífero debate, né?
ainda mais com o Paulinho, porque eu tinha essa prática de vez em quando fugir lá para casa do Paulinho e varar a noite discutindo coisas que a gente achava que já sabia, e depois vai tirando ideias que vão orientando nossos estudos, né? É pena que a gente não conseguiu ter um esquema de vida mais próximo aí para potencializar essas trocas, né? Mas feito as considerações, eu queria pontuar algumas coisas, né? Para que a gente pudesse conversar aqui. Eu concordo com o Paulinho que essa discussão do método é uma discussão que tem uma dimensão política. E a minha insistência, né, de que chamar a atenção de que é uma diferença, não sei se é uma divergência ou não, mas tem uma diferença de leitura, de que, para mim, tem um método de Marx que o Marx aplica no seu objeto, que é a crítica da economia política. E, para mim, essa diferenciação tem um sentido, né? E tem uma implicação política muito atual hoje. Né? Se eu aceitar essa ideia de que nós temos uma centralidade tem, né? Pelos motivos que o Paulinho argumenta e que eu concordo com ele. Se a gente não entender o ser do capital, todo o nosso esforço de compreender as outras esferas da totalidade fica infrutífero. Concordo, né? A centralidade do estudo do capital é, sem dúvida, essencial. Mas se eu né, o Paulinho insistiu que não é isso que ele está falando, então não quero atribuir a ele isso. Mas se eu atribuir ao Marx essa exclusividade da leitura da crítica da economia política como sendo sobreposto à nossa noção de método, a gente acaba deixando outros temas para outros discutirem. Então, nós marxistas vamos discutir a crítica da economia política, mas a questão da ideologia, a questão da religião, a questão da arte, a questão da política, a questão das identidades, né, dos identitarismos. Aí isso é tarefa para outros discutir e não cabe a marxismo. Bom, está todo mundo informado que isso é uma polêmica do nosso tempo, né? E não é no sentido de que, façam a crítica da economia política aí enquanto a gente discute outra coisa. Não, vocês estão proibidos de entrar na discussão identitária, proibidos de entrar na discussão estética, na discussão da ideologia, o que é um absurdo, porque o marxismo tem anos, décadas de tradição de estudos nesses temas e contribuições fundamentais na antropologia, na história, para agora ser escorraçado por um bando de pós-moderno que acha que tem o patrimônio para discutir das coisas que não são economia, né? Então, acho que aí tem um telhado de vidro desnecessário. Eu acho que o marxismo é um método que dá conta de vários objetos. Não pode ser um estudo específico da crítica da economia política, né? Ainda que, volto a dizer, qualquer marxista que queira ser considerado como tal tem que ter uma compreensão da economia política para compreender sua área específica de estudo. Quero pontuar, e aqui é pontuar mesmo, para outro debate, vai vir depois, etc. e tal, que eu não acredito que o imperialismo de Lenin esteja ultrapassado pela história. Pelo contrário, eu acho que o mundo de hoje precisa voltar atentamente à leitura que Lenin fez da chamada fase superior do capitalismo, né? Porque tem aspectos ali que apontavam para um devir. Primeiro, que aquilo é uma vulgarização de um estudo muito maior do Lenin, que ele sintetizou para fazer o combate sobre a guerra. Mas é muito mais do que isso, né? Quer dizer, a fase parasitária do capitalismo, o efeito que isso produz na classe, a geopolítica que deriva disso, está longe de ter sido esgotado. Eu acredito que não. Eu tenho impressão que não. Mas é um tema para se aprofundar em outro debate. Assim como as implicações políticas do próprio Lenin, que ele tira dessa compreensão que ele tem do imperialismo, né? Eu concordo aí com o Zizek, quando no prefácio do Cartas ao Longe diz que o autor do século XX, que compreendeu o século XX, é o Lenin, né? Ele é o cara que fez essa síntese que tornou possível não a Revolução Russa apenas, mas uma compreensão sobre o mundo que hoje talvez seja mais necessária e urgente do que foi no início do século XX. Sobre a categoria do singular, do particular e universal, também é preciso um outro encontro, né? Abre outras leituras, abre outras aproximações. Não tem um painel daquilo que o Paulinho fala, de que os autores estão trabalhando com isso de forma indevida. Eu já li muita coisa
problemática sobre essas categorias, né? Elas não são, eu não escolhi essas categorias como centrais do método materialista dialético, elas não são exclusivas do método materialista dialético, são categorias próprias da filosofia hegeliana, estão presentes em Kant, né? Mas cada um deles tem uma articulação diversa. É Aristóteles, se a gente voltar lá para trás. Então, é uma questão própria da filosofia, vamos dizer assim, da razão moderna, mas são as ferramentas do silogismo que Hegel trabalha de uma maneira que é incompreensível fora da compreensão daquilo que nós chamamos de lógica dialética. E a distinção de como Marx trabalha isso, porque Marx não é a mera aplicação da forma como Hegel trabalhava o singular, o particular e o universal, exatamente porque intervém o pressuposto materialista. Mas é algo, concordando com o Paulinho, ainda meio incompreendido. Incompreendido, né? Mas precisa... a única alerta que eu faria é que precisa ser compreendido. Porque sem isso fica muito difícil entender o método de Marx. E eu vou mais além. Fica muito difícil entender o capital. Sem o singular, o particular e o universal, o capital é uma abstração estranha. É uma aula de economia política. A crítica da economia política pressupõe uma maneira de se apropriar do processo pelo qual o singular se torna particular e chega ao universal. Isso está na raiz da crítica de Marx à noção de alienação em Hegel, tem conexão com isso, né? O Marx considera a forma capitalista como uma forma particular, histórica, que tem que ser superada. O Hegel considera como o fim da história, como a realização do universal. Então, você tem elementos aí que cruzam com essas outras dimensões do debate que não dá para jogar no canto e secundarizar. São essenciais. A minha luta particular em defesa do pobre singular, porque o particular e universal, a maioria das pessoas costuma, ainda que não citem, trabalhar. Mas o singular é uma incógnita, né? Só para provocar o Ricardo Velho, o singular não é recheado de determinações, pelo contrário, o singular é carente de determinações. Ele é abstrato, né? Quando isso cruza com o indivíduo, quando isso cruza com outras questões, a discussão torna-se legal, mas não dá para, nas considerações finais, abrir esse espinhoso processo. Eu só digo que tem aí uma diferença e que é fundamental que a gente pegue, que eu vou deixar para o final, que tem a ver com o chuveiro. O Lukács, eu não ia nem falar nisso, mas já que o Paulinho colocou, eu trago para a gente apenas brincar nesse momento final aqui, né? Senão as pessoas... Eu tenho problemas sérios com o Lukács, sérios. Meu tema central de estudo é ideologia e eu discordo da noção de ideologia do Lukács. Então eu tenho esse problema, sempre tive na vida, não é agora que vai ser diferente, né? Quer dizer, eu tenho muita dificuldade de ser aceito no clubezinho dos lukácsianos pelas críticas que eu faço, mas também uso sem pedir licença quando eu acho que faz sentido. O Lukács foi a base material. Aí tem aquela discussão na questão do Vitor. Não adianta a gente contornar, né? Eu acho que o Lukács foi a base, e na ontologia ele vai na base material, né? Ele não vai, como devia, pelo menos como eu acredito, na discussão da transição, é uma outra questão. Mas na questão da ética, na questão da estética, né? Ele vai à base material. Ele é um marxista que opera direitinho essa dimensão, inclusive nas dimensões do capital, né? Mas ele tem outras questões na vida e desenvolveu isso e foi para outro lado sem que deixe de tocar, não, de fundamentar a sua análise como um bom materialista na base material. Mas aí abre também uma discussão de interpretação do Lukács. Vou fechar defendendo o chuveiro. Por que eu vou fechar defendendo o chuveiro? Até para os argumentos que o Paulinho colocou. Primeiro, porque vou insistir, o chuveiro é um recurso. Ninguém está fazendo uma analogia do chuveiro como explicação. O chuveiro não explica o método de Marx. Vou voltar ao começo da fala. No seminário de método, no momento onde temos que fazer uma difícil passagem das características da lógica dialética para método de conhecimento, precisava mediações, o que envolveria particular, singular, universal e um método de decomposição, análise e síntese que, ao apresentar, porque veja, Paulinho, a gente apresenta o texto de Marx.
por que então vai usar o chuveiro se o Marx dá um exemplo bom? Tem vários monitores aqui na turma, porque as pessoas não entendem lendo o texto de Marx. Né? Ele entra como um recurso mesmo, de tornar mais nítido um aspecto que está ali no texto, e aí você tem o exagero, né? A caricatura. Né? O chuveiro, quase, teve uma hora que o Paulinho falou que o chuveiro era um ser natural. O chuveiro não é um ser natural, né? O chuveiro não é um ser social também. Agora, o que é o chuveiro? É uma mercadoria. Né? Quando você olha a mercadoria, você não vê suas determinações. Então, a ideia do chuveiro é exatamente ir para o operatório concreto de algo que eu posso desmontar fisicamente, ainda que, como eu falei, a gente faça a ressalva de que no método esse desmontar não é físico de peças. E não vou buscar as relações e as determinações entre peças. Né? É funcionamento, uma coisa muito mais mecânica. Por isso ele é uma analogia, é só uma analogia. Né? O mesmo serve para o ovo. O ovo não é um ser social. Né? As abelhinhas dentro do balão também, as abelhas não são seres sociais. Florestan Fernandes tem uma escorregada nisso num texto dele. Mas as abelhas não são. Né? Então, é um exemplo didático. Isso me remete ao final dessa fala. Por quê? Não estou chegando muito cedo no final, não. Eu quero guardar esses 5 minutinhos exatamente para falar isso. Uma das coisas que nós insistimos no curso de monitores, no curso de monitores, a gente fala algo que é essencial para a gente fazer aqui, que a gente de certa maneira, desconsiderou nesse nosso duelo. Há uma diferença entre método de conhecimento e método de ensino. Nós batemos de chinelo na afirmação do Oscar Hara, que assim como conhecemos, assim devemos educar. Né? Não é a mesma coisa, é outra mediação. O método dialético é o método de conhecimento. Você quer discutir uma pedagogia, você quer discutir instrumentos de como fazer educação popular, então você tem que buscar as mediações, porque é uma outra coisa, ainda que você parta de pressupostos iguais, das mesmas preocupações, ou de um conteúdo marxista. Mas assim como conhecemos, não é assim como educamos, e essa é a discussão metodológica. A gente faz uma diferença no seminário de método e depois fazemos uma discussão de metodologia. Por que eu estou falando isso? Porque o chuveiro está na metodologia, não está no método. A nossa compreensão de método não envolve chuveiros. Mas a nossa metodologia envolve, por isso que eu estou defendendo o chuveiro aqui. Porque ele é um recurso. Né? Assim como é a fábrica, como funciona a sociedade, assim como é a ilha, assim como é a corda no comunicação e expressão, são recursos didáticos. Por quê? Sempre me assusta. Porque nós temos uma compreensão maêutica da construção do conhecimento. Né? Essa é a discussão que a gente fazia com o Humberto. A gente falou, não, nosso método é marxista. Ele falou, não, desculpa, é o saca-rolha, né, que ele falava. O saca-rolha é um método socrático. É a maêutica socrática. Depois que nós descobrimos isso, nós incorporamos isso no Monitores, no último encontro de monitores sempre se discute um texto sobre maêutica, né? É um recurso de como partir do senso comum, colocá-lo em crise. Agora, isso é estranho ao método de Marx? Não. Quando a gente lê o Capital, Marx opera isso no Capital. A explicação dele da mais-valia é lentamente... É isso? Não, não é isso. Se não é isso, é o quê? Né? Você tem aí uma maêutica no texto de Marx, no texto. Né? E a gente, mais uma vez, o 13 não antecipou teleologicamente, depois realizou. Ao fazer isso, nós começamos a perceber o quanto a nossa prática pedagógica diz respeito a esse procedimento socrático, que não é a mera repetição da maêutica socrática, que tem um conteúdo marxista, que tem uma intencionalidade marxista. Né? Por isso que eu acho que essa é a discussão do chuveiro, ela não entra na discussão de método, ela entra numa discussão de metodologia da educação popular, de práticas educativas, que é uma outra discussão, que eu também sei que o Paulinho tem críticas, algumas delas que eu partilho profundamente. Eu queria aqui ler um poema, não é tão bom quanto o poema que o Paulinho leu, é um outro poema, mas que diz respeito a esse espaço que nós estamos aqui. Né? É o episódio que deu origem à série, então vamos ver se a gente... Acho que cabe, né? Se é o episódio que deu origem à série, pode caber. E chama Fim de Século, mas eu não vou ler como fim de século,
vou usar da prerrogativa de mudar o título e partes do poema. E vou falar andando neste início de século. Caminho pelo início de século e o mundo gira sob meus pés. Não é sempre que o mundo gira, que o mundo se move. Agora a forma abraça o conteúdo, feito peito que abraça a faca, feito casta, feito casca. Caminhamos pelo início do século e os nossos passos são pequenos, porque o velho ainda é agora. Caminhamos pelo início do século e a noite renega a imprecisa aurora que ameaçou nascer. E diante do enigma, a velha esfinge nos devora enquanto nos decifra. Thank you.